Olá, na aula passada a gente finalizou mostrando um arquivo HTML e um arquivo PHP, como é que eles eram apresentados para a gente do lado do browser, tá? A gente percebeu que o HTML, do jeito que era feito, do jeito que estava lá no nosso repositório, ele era apresentado no browser sem nenhuma alteração. Já o PHP, havia uma alteração no conteúdo do que a gente colocou e no que era mostrado no browser. Quando a gente abriu o código-fonte, a gente percebeu essa diferença. Por que isso ocorre na realidade? Bom, vamos olhar aqui. Se a gente levar em consideração que aqui de um lado nós temos nossa máquina, né, que é com browser, ou seja, a nossa máquina é chamada de máquina cliente. Do outro lado é onde ficam os dados, as informações, onde o champ está guardado. No caso, ele vai chamar de servidor, tá? Aí você pode estar me perguntando, mas eu instalei o servidor na minha máquina. Então, eu instalei o champ na minha máquina. Por que então falar de um servidor remoto? Na realidade, fisicamente está tudo em uma máquina só, mas trabalhando logicamente, na realidade você tem um cliente, que vai ser seu browser, e um servidor, que é o champ. Embora os dois estejam na mesma máquina. O que a gente tem que entender é que na internet, isso na realidade está fisicamente também separado, tá? Quando você entra em um site que faz a busca lá, se ele tiver arquivo em HTML ou PHP, o processo é o mesmo que a gente vai utilizar na nossa máquina. A diferença é que eles estão fisicamente separados. E na nossa máquina eles vão estar logicamente separados. Mas voltando aqui, então a gente tem o seguinte: nós temos uma máquina cliente, que no caso é a máquina que vai ter o browser, vamos ter uma máquina servidora, que no caso é a máquina onde vai estar instalado o champ, no nosso caso, tá certo? E aí o que acontece? Bem, primeiro a gente tem que entender que do lado cliente, nós temos algumas tecnologias que rodam nela e outras que vão rodar do lado servidor, tá? Por exemplo, do lado cliente, a gente vai ter o HTML e o JavaScript. Já do lado servidor, no caso no Champ ou um servidor ISS, ele vai ter que rodar outras tecnologias, que seria o PHP, o interpretador do PHP, ou então o ASP, tá? E aí depende da tecnologia que você está usando. Escolhida a tecnologia e o servidor, aí a gente vai para o segundo passo, tá? Que é o quê? Que é saber como é que ele trata, no nosso caso, quem está trabalhando com PHP, quem já escolheu a tecnologia do lado do servidor, como é que ele vai tratar uma chamada para um arquivo HTML, como está aqui, tá certo? Ó, arquivo.html. O que é que acontece do lado do servidor? O cliente faz uma solicitação para o arquivo HTML ao servidor. O servidor faz o quê? Localiza o arquivo HTML que ele está pedindo e envia de volta para o cliente. Então a máquina cliente automaticamente vai mostrar no seu browser, no seu navegador, o arquivo HTML do jeito que ele estava lá no nosso servidor. Então o servidor simplesmente passa para o cliente, faz um download, o cliente faz um download da informação que estava lá no servidor, do arquivo, e apresenta ele sem mudança nenhuma. Então o arquivo que você está vendo aqui, ele é idêntico ao que está aqui, se ele for um arquivo HTML, tá certo? Aí existe o segundo passo, que é o quê? Que é aquele que a gente viu, que é com PHP. O que acontece quando a gente tem um servidor rodando PHP e a gente faz um pedido para um arquivo PHP, que é esse caso aqui, tá certo? Acontece isso. Eu estou fazendo agora um pedido de um arquivo .php, não é mais .html, tá? Então esse pedido, a máquina cliente faz via browser a solicitação do arquivo PHP ao servidor. O servidor localiza esse arquivo .php, faz um processo, tá certo? Processa ele, vai processar o necessário e no decorrer desse mini curso a gente vai ver o que é que ele vai processar realmente. Em seguida, transforma tudo em HTML para, na sequência, enviar para o nosso browser, tá? No caso, a máquina cliente. A máquina cliente não vai receber o arquivo PHP, a máquina cliente recebe o HTML, tá certo? Então é importante entender isso, que embora você esteja recebendo o arquivo HTML, a informação que está do lado do servidor é uma informação PHP, tá?
E isso faz toda a diferença, porque é justamente nesse momento aqui de converter o PHP para HTML que o nosso amigo aqui vai processar o que for necessário e transforma a nossa página em uma página dinâmica, tá ok? Então, só relembrando, por que que isso acontece, né? Vou voltar lá para as tecnologias. Do lado de cá a gente tem HTML e JavaScript, já do lado de cá a gente tem os interpretadores e compiladores, PHP e ASP, entre outros, tá certo? E tem outras tecnologias também, que a gente poderia colocar aqui. O próprio Java, também, quando você tem um servidor com Java, ele faz o mesmo procedimento, tá ok? Com a tecnologia para web, tá? Então vamos agora para o passo seguinte. Bom, então a pergunta é: se do lado cliente a gente só pode trabalhar com informação HTML e JavaScript, e na realidade tudo é processado do lado servidor, como é que eu vou transferir a informação que está aqui via HTTP para o servidor? Aí nós temos, no caso, nós vamos utilizar dois métodos. Um é o método chamado get e o outro é o método chamado post, tá certo? Qual é a diferença do get para o post? A gente vai ver no decorrer do curso, mas de antemão os dois servem para transmitir informação para o servidor, tá? Via HTTP a gente vai pegar a informação que o usuário digitar lá na nossa página HTML e transferir essa informação de cá para cá. A diferença entre um e outro é que quando a gente faz a chamada ao arquivo, tá? Faz a chamada ao arquivo PHP, ele vai além da informação, além da URL, também a gente vai anexar aqui junto os dados que serão processados, que serão recebidos pelo servidor, tá? Nesse caso vai ser o que? Vai ser uma chamada ao método get, tá? Então, quando você faz uma busca lá no Google, quando você faz a busca de uma palavra que dá um enter, você vê que ele na frente apresenta interrogação e várias informações. É porque aquela chamada ao servidor do Google está sendo feito via GET, tá? Então, os dados que você quer transferir para o servidor, elas vão junto da URL, tá certo? E aí do outro lado o servidor vai tratar essa informação. Não estou dizendo que o Google usa o PHP ou usa outra tecnologia. Estou dizendo para você apenas que essa chamada de HTTP se chama GET, tá? É um método GET, tá? A outra maneira de se fazer isso é via post. Qual é a diferença do post para o GET? O GET a gente falou que vai via URL. Já no caso do post, não vai via URL, tá? Os dados são enviados no corpo da requisição. Então, quando eu envio a informação, dentro do corpo segue os dados que eu quero que o servidor receba, tá certo? Qual é a diferença, então, além de ir ou não com a URL? Qual é a vantagem de ir ou não na URL? Quando a informação vai na URL, o processamento é mais rápido, já que o servidor está recebendo a solicitação junto com os dados que ele precisa processar, que ele irá colocar junto do processamento. Enquanto que quando a informação vai via post, eu vou ter que receber o arquivo, vou ter que abrir o arquivo, tirar de dentro a informação que está lá, tá? Então, de uma maneira geral, as informações via GET elas são mais rápidas, mas as informações via POST são mais seguras, tá? Então a gente tem que só saber pesar quanto chamar uma e outra. E no decorrer, a gente vai utilizar uma e outra e vai ver qual é a vantagem de cada uma, ok? Então vamos seguir aqui. Bem, vamos iniciar aqui o nosso projeto no Eclipse, tá certo? Novamente, você pode usar a ferramenta que você achar melhor, mas eu vou dar preferência ao Eclipse, que é uma ferramenta que pode ser usada em qualquer sistema operacional, tá? Tem versões para qualquer sistema operacional. E ela é uma ferramenta que se adapta fácil, sem falar que é uma das mais usadas no mundo atualmente, tá certo? Eu vou criar aqui um novo projeto. Botão direito aqui nessa área, clique em novo. Eu vou chamar Project. O meu está um pouco diferente de quem baixou o Eclipse só para PHP, tá? No meu caso tem mais opções. De vocês, se não aparecer lá Projeto PHP, você vem aqui nessa área, clica em Projeto e pede próximo, tá? Vou dar o nome desse projeto de aula _03, tá?
A aula passada foi a 02, agora vamos para a 03. Em seguida, eu vou clicar aqui em finalizar. Foi criado nosso projeto, tá? No caso aqui a gente vai chamar de aula 03. E vou iniciar com arquivo HTML. Como é que eu faço isso? Botão direito, novo. Aí eu peço aqui, ó, arquivo HTML. Vou repetir, tá? Ó, o processo é sempre o mesmo. Clico no projeto que eu quero, não quero mais na aula 2, quero aula 3. Botão direito, novo, arquivo HTML, tá? Clica nele. Vou dar um nome para ele. Que nome eu vou dar para ele, tá? Vou colocar o nome aqui, login HTML, e vou finalizar. Então vamos enviar nossa informação para o servidor. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui dentro do código HTML, vamos entrar com o formulário, tá? No formulário aqui, eu pedi o autocomplete aqui do Eclipse, tá? Vou repetir com calma aqui, para quem está utilizando o Eclipse, tá? Você pode fazer o que? Menor que é para iniciar a nova tag. Ele vai te mostrar todas as tags possíveis naquele momento, tá? Como eu quero um formulário, eu botei a letra FO. À medida que eu vou escrevendo, você vê que ele vai filtrando até que você chegue lá. Ou então você pode simplesmente chegar, selecionar o que você quer, dar um Enter e aí ele já completa para você. Perceba que ele já abriu a minha tag form e já fechou, tá certo? Então nós vamos entrar aqui. A primeira coisa que a gente tem que informar é o action. O que é o action? É para onde a gente vai mandar informação, tá? Perceba que nosso arquivo se chama login.html. Eu quero mandar essa informação para login.php, tá certo? O detalhe é que eu estou escrevendo a primeira letra maiúscula, né? Na aula passada eu falei, ou tudo maiúsculo ou tudo minúsculo, tá? Vamos adotar tudo minúsculo. Eu vou primeiro salvar aqui login.php. Por que isso, né? Porque se for um servidor Linux, que é geralmente o tipo de servidor web que o pessoal contrata, ele é case sensitivo. O que é ser case sensitive? É diferenciar uma letra minúscula de uma letra maiúscula. Então vamos deixar tudo minúsculo. Quando eu for salvar aqui o HTML, eu modifico ele lá, tá certo? Então eu quero mandar essa informação lá para um arquivo chamado login.php. Perceba que meu arquivo aqui é login.html, tá certo? Qual a informação que eu quero mandar? Vou mandar duas informações bem básicas, tá? No caso, o login da pessoa, até melhor, vou botar seu nome. E em seguida, eu informo onde é que a pessoa vai digitar o nome, tá? Vou abrir uma nova tag. Essa tag se chama input. O detalhe é que essa tag, ela você pode mandar informação, pode usar ela para mandar informação, tá? E aí qual é o tipo de informação que eu vou mandar? Eu vou mandar uma informação, o tipo dela se chama texto. Então eu posso procurar aqui ou posso digitar, como você achar melhor, tá? A ferramenta, no caso, as IDEs geralmente dão essa facilidade, tá? Chamei o texto, legal. Em seguida, eu vou dar um nome a informação que eu estou digitando. Esse texto vai chegar lá com que nome? Eu vou colocar aqui com a palavra nome, tá certo? Então o nome que ele digitar, na verdade, chegar lá com a palavra nome, tá? Fechei. Então eu vou abrir um texto lá que eu vou digitar meu nome, ok? E na sequência ele vai receber esse nome e vai transferir para quando eu mandar para o servidor, vai mandar para ele lá. Qual é o arquivo que vai receber essa informação? Login.php, tá? Eu vou salvar aqui. Para renomear é só clicar no arquivo e em seguida na tecla F2 do teclado aí. Aqui eu vou só substituir o L maiúsculo pelo L minúsculo e clicar em OK. A gente agora já tem um arquivo, vai ser enviado via formulário para o arquivo login
.php, tá certo? E esse rapaz vai mandar o que eu digitar dentro de um texto, dentro de uma caixa de texto, que o nome dessa caixa de texto é nome, tá? Tranquilo? Vamos fazer a chamada desse arquivo agora. Bom, na aula passada a gente criou lá uma pasta dentro do nosso servidor chamado curso underline PHP, tá? Aqui a gente já tem a aula 3. Na sequência eu vou chamar o nosso arquivo que a gente acabou de criar lá, que é o login.html. Perceba que ele está mostrando o que? Está mostrando o seu nome, que é um label, tá aqui, ó, o seu nome. À frente ele está mostrando input, text, nome, né? Então, quando a gente abre aqui que percebe, esse input na realidade é a nossa caixa de texto, tá? Ó, se eu clicar com o botão direito aqui, código fonte, a gente vai perceber que basicamente a informação é a mesma que está lá, né? Isso, ó, nome e o input texto, que é a nossa caixa de texto, tá? Nesse momento eu posso até digitar alguma informação aqui, tá? Informação qualquer aqui, mas essa informação não vai ser processada e enviada para cantinho, porque eu não estou submetendo essa informação. Então, como a gente submete essa informação? Vamos voltar para cá. Bom, agora eu quero fazer com que essa informação seja passada para o meu arquivo, lá para o servidor, receber e processar junto ao arquivo login PHP. Qual é o processo para isso? Então eu vou quebrar uma linha aqui, tá? Vou repetir essa quebra aqui mais uma vez, para deixar bem distante. Na sequência eu vou entrar com outro input. É uma das maneiras de a gente trabalhar isso. Só que esse tipo aqui, o tipo de input que eu vou colocar aqui, não é um input de entrada. Eu quero submeter, tá? É uma espécie de botão que ele vai criar. E vou botar um valor para esse botão. Que valor é esse? É a informação que eu quero que apareça lá. Eu vou botar simplesmente enviar. Vou fechar aqui. Vou salvar. Lembrar sempre de salvar antes de testar. Vou chegar aqui e vou atualizar o meu arquivo. Tá lá o nome enviar. Lembrando, o nome enviar foi o valor que eu digitei em value e o tipo agora é um botão de submersão, tá? Para submeter. Ao clicar em enviar, você vai ver que vai mudar de login HTML para login PHP. Na sequência vai vir mais interrogação, nome e a palavra Tadeu, tá? Que foi o que eu digitei aqui. Vou clicar em enviar. Tá lá o PHP. A mensagem está dizendo que não encontrou o arquivo, porque realmente o arquivo não está criado ainda. Tá? Não se preocupe com essa mensagem. Tem que se preocupar com aqui, ó, que antes era .html, agora passou a ser .php. Além disso, tem uma interrogação, nome. O que é nome? Nome é essa informação aqui que a gente digitou aqui, ó, tá? E o que é que tem igual Tadeu? Foi o que eu digitei dentro da caixinha de texto. Dentro da caixinha de texto nome, foi digitado o nome Tadeu, tá? Mas vamos colocar outra informação. Vou botar uma quebra de linha aqui. Vou botar uma quebra de linha aqui. Na sequência, eu vou pedir para a pessoa digitar sua senha. Vou entrar com o input também. Qual é o tipo dele? Bom, nesse momento a gente não quer que ele seja visto pelo usuário. Tá ok? Então faça o que? Vou botar um tipo aqui que a gente chama de password, tá? Ó, password. E vou botar o nome dele de senha. Bom, fechou o input. Agora a gente volta para lá. Vamos voltar para a página inicial. Vou atualizar ela. No caso, não salvei o arquivo, por isso não está atualizando, né, pessoal? Ou clica aqui ou Ctrl S para salvar, tá? A maneira que você achar mais indicado, tá ok? Volto para cá, vou atualizar agora. Olha só, agora apareceu a senha. O detalhe é que eu posso digitar aqui qualquer coisa que você não vê aqui no formulário, tá? Vou digitar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5 e vou mandar enviar. Você não está vendo a informação aqui, mas perceba que aqui no login foi, ó, tem o login.php que é o arquivo, quem está enviando. Estamos enviando o nome com valor Tadeu e senha
com o valor 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a senha, esse rapazinho aqui que a gente digitou, e o tipo password deixa oculto no formulário. Mas como a gente está enviando via GET, ele está aparecendo aqui. O detalhe é que eu não informei que era via GET. E por que está aparecendo lá via GET? Porque é o padrão, né? A padronização. Em por default vai ele, tá? Então a gente poderia escolher o método aqui, ó. Que seria a mesma coisa, tá? Aqui ele já trouxe automaticamente para a gente o GET. Eu vou salvar. Salvei lá. Vou voltar. Vou digitar novamente os valores, 1, 2, 3, 4, 5. Vou enviar novamente. Você viu que foi novamente via GET lá a informação, ok? E para não aparecer na URL, qual seria o caminho? Aí a gente mudaria aqui de GET para POST. Vou salvar. O método aqui que era GET, agora passou a ser POST. Salvei. Vou voltar para o arquivo, para a janela inicial, formulário inicial. Vou atualizar ele. Vou entrar com o valor novamente, 1, 2, 3, 4, 5. Vou enviar. Perceba que dessa vez não foi junto a informação. Por que não foi junto? Porque a informação não foi na URL, foi no corpo, tá? Isso quer dizer que o servidor, quando recebeu ele junto com o corpo da informação. Os dados foram junto do corpo da solicitação. Enquanto que no GET ele vai na URL, tá certo? Agora, dessa maneira a gente percebeu o porquê de usar o GET e o POST, né? O GET é mais rápido, mas a gente perde da segurança. O POST é mais lento, mas a gente ganha com a segurança, tá certo? Agora vamos criar o arquivo login.php. Vou clicar com o botão direito sobre o projeto. Aula 03, em seguida o botão direito, em seguida novo, e agora escolho arquivo PHP. Vou botar o nome login PHP, que é o arquivo de destino. E aqui está o arquivo. Vou fechar logo a tag PHP, tá certo? Na sequência eu vou fazer uma chamada, vou mostrar simplesmente a informação que está chegando até esse arquivo, ou seja, eu vou apresentar para o usuário o nome que ele digitou e a senha que ele digitou. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Vamos botar o print e pegar a informação que está vindo via post, tá? Então boto lá, ó, print, espaço, a informação está vindo via post. Como é que eu recebo então? Cifrão, underline, post, perceba que o post é todo maiúsculo, tá certo? Que o PHP é case sensitive. Aí eu abro o colchete, apóstrofo ou aspas simples, em seguida eu boto o nome, finalizo, ponto e vírgula. Boto novamente um outro print, só que agora eu vou botar simplesmente para fazer uma quebra de linha com BR. Por fim, vou colocar o print, cifrão post, underline post, todo maiúsculo, colchete, vou mostrar a senha, ok? Vou salvar o arquivo. E agora a gente vai lá para o browser, o navegador. Aqui no navegador a gente volta para o arquivo login HTML. O nome Tadeu vai deixar lá, permanece lá. E vou botar a senha novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Vou clicar no botão enviar. Perceba que apareceu lá o nome Tadeu e a senha 1, 2, 3, 4, embora a informação não tenha aparecido aqui na URL, tá? E isso está correto, porque como eu enviei no meu arquivo HTML via post, esse daqui tinha que receber via post, tá? Aí você pode estar perguntando, sim, e se fosse via GET, né? Como foi a primeira vez? É muito simples, pessoal. Vou mudar aqui para GET, ok? Vou salvar. E aqui, ao invés de eu botar cifrão post, eu simplesmente boto cifrão get, novamente tudo maiúsculo, tá certo? Então estou tirando o post, colocando o get, tá? Vou salvar, vou voltar aqui para o browser, vou digitar novamente a senha 1, 2, 3, 4, 5, vou mandar enviar. Perceba que
Bem, apareceu um erro aqui porque na realidade quando eu voltei aqui eu não atualizei a página HTML. Embora eu tenha atualizado aqui dentro do meu arquivo aqui, tá o método get. Se eu chamar aqui o código fonte, ele tá ainda chamando via post, tá? Então qual é a saída aqui? Bem simples, vou atualizar a minha página HTML, tá? E aí a gente vai ver que nesse momento agora ele mudou para get. Agora sim, agora eu vou digitar lá 1, 2, 3, 4, 5, vou mandar enviar e aí ele vai mostrar para a gente o valor que eu estou enviando, que foi Tadeu 1, 2, 3, 4, 5. O detalhe é que foi via URL, nome Tadeu, que está aparecendo, e senha 1, 2, 3, 4, 5, que está aparecendo aqui também, ok? Então na aula de hoje fica isso. A diferença básica entre o get e o post, tá? Só deixando bem claro, o get é mais rápido, mas é menos seguro, né? Porque a informação vai junto com a URL. Já o post, ele é mais lento, mas é mais seguro, porque a informação vai junto com os dados que está sendo enviado ao servidor, ok? Então, até a próxima aula.